Bom, pessoal, aqui você está numa sala, Feltran, que tem os nossos alunos da pós-graduação em produção e gestão agroindustrial, né? Nós temos aqui colegas, temos agrônomos, tem gente aqui da área de administração também. Então, o nosso público é bem eclético. Certo. Porque o nosso curso de mestrado aqui, ele é técnico, ele é profissionalizante, que a gente fala, né? Certo. E a disciplina nossa aqui, a gente trabalhou toda essa questão de produção e difusão tecnológica, né? Toda essa parte de como produzir pesquisa e sempre voltada para a questão da pesquisa tecnológica e científica. E no final dessa disciplina, a gente tem uma interação deles com uma empresa que faça isso, né? E nada melhor do que o Instituto Agronômico faz isso há 130 anos, né? 135, não é? Pois é, então... Já perdi a E aí, mais uma vez, aí, com essa pandemia, normalmente a gente tem uma instituição parceira aqui, que é uma estrutura de pesquisa privada, mas é bem pequenininha, mas tem, né? O pessoal trabalha com ensaios de híbrido de milho e tal, só que com essa pandemia a nossa circulação está restrita, né? E aí, mais uma vez, a gente entrou em contato com você aí para você trazer para eles aí a experiência do Instituto Agronômico de Campinas, né? Então, nós temos aqui, ó, câmera para dar um oi aí, pessoal. Aqui temos a Franciele, que tem nenê pequenininho. Tá dormindo agora? Tudo bem. Tem um nenê bem pequenininho, ganhou nenê no meio do mestrado, né? Aqui, ó, temos a Ana Lopes, temos o Flávio Aguena, que é meu orientado aí, do professor Bono, e temos o Márcio também, que está aqui. Então, gente, vou apresentar o Dr. Feltran agora. O Dr. Feltran, ele é pesquisador do Instituto Agronômico, nível 6, é o último nível da carreira de pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Trabalha há muitos anos lá, eu não sei quantos anos exatamente ele pode falar. E eu conheci o Dr. Feltran quando eu fui fazer um pós-doutorado lá no Instituto Agronômico, né? Na época que eu fiz mestrado, ele ainda não trabalhava por lá, né? Dr. Feltran é formado em agronomia, né? Mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, trabalhou bastante com a cultura da batata. A gente brincava lá, nasceu embaixo de um pé de café e trabalhou com batata, né, Feltran? Tem bastante experiência com a administração do Centro de Horticultura do IAC. O IAC é uma empresa que ele vai falar aí para vocês, uma estatal, né? E vocês vão conhecer a história, eu não vou falar nada disso, não. Mas sobre ele eu posso falar que ele foi chefe muito tempo do Centro de Horticultura do Instituto Agronômico, que cuida dessa parte das hortaliças, né? E era o maior departamento dentro da instituição de pesquisa do IAC, né? E é um amigo de muito tempo, a gente já trabalhou junto, né? E no meu trabalho de pós-doutorado ele também participou, eu já fiz outras pesquisas com o Dr. Feltran e até hoje a gente tem aí uma boa relação e continuamos trabalhando juntos, especialmente com a cultura da mandioca, né? Então, Feltran, eu deixo você com eles aí. E só uma coisa, às 2h eu vou ter que dar uma saidinha que tem uma outra reunião em cima com um sujeito da Embrapa. E aí você continua aí com eles e eu retorno. Beleza? Seu microfone está fechado. Você tem que lembrar. Combinado. Tudo bem? Ok? Tudo certo. Deixa eu só então, puxar uma porta aqui e eu já começo. Tá.
Desculpe, é que o menino passou, deixou aberto. Ah, meu, trabalhar em casa, eu vou te falar. Sai umas pérolas aqui em casa, viu? Uns gritos, né? Umas coisas assim. É, som de fundo. É. Então, pessoal, se vocês quiserem se apresentar para ele ter uma noção aí como ele vai conduzir, vamos começar com a Ana. Fala um pouquinho, Ana, de você. Bom, eu sou a Ana Flávia, né? Sou médica veterinária, agora estou trabalhando no frigorífico JBS, onde a gente abate do dia. Agora está em férias coletivas, então estou aproveitando aí para estudar um pouco mais, né? Agora no final do semestre do mestrado. E é isso, o meu projeto é sobre internet das coisas aplicada ao agronegócio, mais voltado para a pecuária, né? E eu estou estudando mais para aprofundar nisso aí, para estar agregando mais em relação à tecnologia. Beleza. A Ana falou. Flávio, fala um pouquinho de você, Flávio. Boa tarde, professor Feltran. Meu nome é Flávio, eu formei ano passado em agronomia e agora eu comecei a fazer um mestrado em produção e gestão agroindustrial com um projeto de pesquisa junto com o professor Eduardo relacionado à atividade enzimática do solo, para analisar a qualidade biológica desse solo e a sua sustentabilidade. É isso. Beleza. Franciele. Olá, boa tarde. Meu nome é Franciele. Eu sou biomédica, um pouquinho longe aí da área. E meu projeto é sobre a avaliação da renal, hepática, cardíaca e muscular dos ovinos pantaneiros que estão alimentados com braquiária. Maravilha. E o Márcio, né? Faltou você só, Márcio. Olá, boa tarde, professores. Boa tarde, pessoal. Bom, Olá, professor, eu sou formado em contabilidade, sou acadêmico do curso de agronomia também, estou indo para o 4º semestre agora. Entrei no mestrado com a proposta de trabalhar sequestro de carbono pelo H77 de eucalipto e estou orientando da professora Denise. E estamos aqui, a satisfação receber o senhor aqui conosco, ok? É isso aí. Obrigado. Beleza, Feltran. Então é com você agora, cara. Vamos ver se consegue apresentar aqui de novo, que eu tirei a apresentação. Vamos lá. Consegue. O que você jogar na tela aí aparece para nós aqui. Aí, já estamos vendo a sua tela. Beleza? Beleza. Então eu vou desligar o vídeo aqui, meu áudio, e daqui 10 minutinhos eu entro em outra. Eu acho que não vai muito longe lá não, eu já retorno. Tá ok. Tá bom? Mais. Ok? Então vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal aí. Queria agradecer ao Eduardo pelo convite de estar fazendo essa apresentação para vocês, né? Sempre a gente tem feito esse tipo de apresentação para alunos da Exalc, da Unesp, e para vocês aí da Unidep, para outras pessoas que têm interesse na área de pós-graduação em alguns cursos. É uma aula bem específica, né? Uma das apresentações que a gente faz, algumas das apresentações que a gente faz também são apresentações de cunho técnico, como palestras técnicas para grupos de agricultores, agrônomos, técnicos e outras pessoas ligadas às cadeias de produção de hortícolas que nós trabalhamos. Tá? Nesse caso aqui, então, vai ser uma aula a respeito da produção de tecnologia, né? Científica, inovação, difusão, como que é feita a questão de trabalho científico no âmbito da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, mais precisamente dentro do Instituto Agronômico Campinas, né?
Então, o que é o Instituto Agronômico Campinas? Esse é o prédio onde temos a parte administrativa, dentro lá de Campinas, na Barão de Itapura, é onde fica a diretoria geral do Instituto. O Instituto Agronômico, ele está dentro da Secretaria de Agricultura, e dentro da Secretaria de Agricultura ainda a gente tem mais outros institutos, como é o caso do... Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui para apontar. Como é o caso do Instituto Zootecnia, que trabalha a parte de manejo animal, o Instituto Tecnologia de Alimentos, que trabalha toda a questão de alimentos, o Instituto de Pesca, que trabalha com pescados continentais, o Instituto de Economia Agrícola, que trabalha toda a parte de economia agrícola do Estado, né? E o Instituto Biológico, que trabalha a parte de biologia de pragas, insetos, vírus e outros, e o Instituto Agronômico, que nós estamos sediados, né? Depois, ainda dentro do governo do Estado, nós temos Secretaria do Ambiente, Secretaria de Saúde, que tem outras instituições ligadas ao todo, né? Nós temos por volta aí de 15, 16 instituições dentro do âmbito do governo do Estado. Tá? No Instituto Agronômico, a história é bem interessante, porque ele foi fundado por Dom Pedro II. Né? Quando Dom Pedro II estava na diretriz do Brasil, ele viajava o mundo e ele tinha uma visão totalmente diferente dos conceitos que existiam na época com relação à escravatura e mesmo com relação às culturas que eram desenvolvidas no país. Então, numa dessas viagens pelo mundo, ele visitou lá a Europa e veio com a ideia de fundar uma estação de agronomia. E essa estação de agronomia ela foi fundada em Campinas, né? E foi fundada no ano de 1887. Depois ela se transformou no Instituto Agronômico ao longo do tempo, né? Mas, para fazer a gestão dessa instituição, ele trouxe um químico da Áustria, que era conhecido dele, numa dessas viagens pelo mundo, e ele trouxe essa pessoa para fazer toda a questão de estruturação do trabalho de pesquisa básica dentro da instituição recém-criada por ele. Da mesma época, são outras instituições que ele criou, inclusive o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então, ele era um visionário do trabalho, principalmente do trabalho de desenvolvimento tecnológico, naquela época. Então, hoje nós estamos há 133 anos já em atividades. Bom, então está aí uma foto dele, né, fazendo uma menção. Isso aqui fica dentro do Instituto Agronômico, mostrando a importância que foi o imperador Dom Pedro II. O Instituto Agronômico em Campinas, então, quando ele foi, era a instituição primária que foi criada, né, com o nome de Estação Imperial, né, Imperial Estação Agronômica. Ele tinha atividades básicas com as culturas da época, inclusive com a parte química de solos, né? E daí, por volta do começo do século XX, um pouco depois da sua criação, começou a existir uma alteração no rol de culturas que eram trabalhadas, saindo do café e passando por outras culturas, como o algodão, em 1912, a cana-de-açúcar, em 1935, a laranja, em 1930. Então, todas essas culturas começaram a produzir uma diversificação de estudos e começou-se, então, a montagem de estruturas de trabalho diferentes daquela básica química de laboratório para café. Né? Então, a instituição ela passou por esse momento primeiro e depois por um segundo momento, que foi logo depois da crise de 1929, onde houve um problema muito grave com a produção de café e com a economia mundial, né? A quebra da Bolsa de Valores americana. E nesta época, então, houve digamos assim, uma reestruturação pensada dentro da instituição, que ampliou a diversificação de culturas e criaram-se centros de apoios básicos, né? Desta época, então, foram os centros de apoio básicos criados
que envolviam diversas seções de culturas, né, já voltadas mais para grandes culturas. E daí também houve um momento onde se intensificaram as rotinas de expedições, digamos assim, de visitas, viagens técnicas dentro dos deslocamentos com carros que tinham na época e sem estrada, mas eram viagens de longo prazo, onde se tinha o objetivo principal de fazer uma coleção genética de culturas cultivadas no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E daí, com isso, criou-se um rol de trabalho de mais de 120 espécies de importância econômica. Há um exemplo aqui para vocês, passando pela soja, o milho, frutas, né, pêssego, maçã e outras, muitas outras, e que atingiram um pico de 120 espécies de importância econômica sendo trabalhadas dentro da instituição do Instituto Agronômico, né? E essas coleções de germoplasma, elas estão hoje em Campinas e em diversas outras fazendas que compõem o Instituto Agronômico, que hoje nós temos 5 unidades externas a Campinas e mais 4 unidades avançadas de pesquisa e desenvolvimento, onde nós temos atividades de trabalho científico, inclusive manutenção de coleções biológicas, né, coleções de germoplasma. Aqui um título de exemplo para vocês: coleção de plantas aromáticas, medicinais e condimentares, que uma parte fica em Campinas, outra parte em uma das fazendas, que é Pindorama. Uma coleção genética de outras hortaliças, que nós já trabalhamos, morango, pimenta, toda a parte de alho, a parte de alfaces, a parte de couve, a parte de quiabos, a parte de maracujá, certo? A parte de tomate, morango aqui embaixo, tomate, e essas coleções geraram grandes resultados em termos de pesquisa e desenvolvimento, principalmente para o estado de São Paulo, né? Um outro slide mostrando a coleção de plantas de floricultura, né? Sendo a diversidade, algumas espécies apenas, mas nós já trabalhamos com muitas outras, né? E aqui um exemplo da coleção de cará, inhame, né? Dioscórea alata, batata doce e dioscórias aqui em cima, que nós temos guardados como coleção de trabalho. Bom, então dentro desse histórico, né, eu vou relatar um pouquinho para vocês onde eu trabalho. Eu trabalho nessa seção de raízes e tubérculos, que fica dentro do Centro de Horticultura atual, né? Ele foi planejado para entrar em atividades na década de 1930, mais precisamente 1935. E em 1937 já existia uma coleção de plantas, uma coleção genética de plantas de trabalho, tanto de batata como de mandioca, batata doce, cará e outras tuberosas. Só um título de exemplo para vocês: uma foto sobre mandioca da década de 40, batata da década de 38, 39 e batata doce de 1940, já em campo, com atividades plenas de pesquisa e desenvolvimento, principalmente de variedades e fitotecnia de produção. Tá? Aqui um exemplo para vocês da coleção genética de mandioca, onde nós guardamos o material, estava recém-plantado. Essa área era uma fazenda que a gente trabalhava em Ubatuba, depois nós modificamos ele para uma outra fazenda que fica na região norte do estado de São Paulo, mais precisamente perto do Rio Preto. Então nós saímos do litoral e fomos para Rio Preto guardar o material genético, o material coletado dentro do estado de São Paulo, a nível Brasil, inclusive, com materiais vindos do exterior. O Centro de Horticultura, então, ele está localizado em Campinas. Nós temos praticamente dentro da cidade, né, uma fazenda, a cidade rodeando aqui toda essa fazenda, tá? Essa fazenda ela tem 790 hectares e ela abriga
o Centro de Horticultura e outros centros. Ao todo, nós temos hoje 11 centros, 12 centros de trabalho dentro do Instituto Agronômico, desde as áreas básicas, como o Centro de Solos, o Centro de Fitopatologia, né? O Centro de Climatologia, passando por diversos outros, inclusive o Centro de Horticultura, que temos 5 núcleos agregados, né? O núcleo de hortaliças, a seção antigas de hortaliças, aromáticos medicinais corantes, raízes e tubérculos, plantas tropicais e floricultura. E eu estive chefe desse departamento por mais de 5 anos, onde nós notícias, eventos, e nós temos digamos assim, uma apresentação dos centros, como eu já disse anteriormente, produtos de cultivares do IAC e de publicações, né? E dentro ainda nós temos o programa de pós-graduação em agricultura tropical e subtropical, onde o Dr. Eduardo fez o doutorado dele, ao mestrado dele, e depois o pós-doutorado dele, né, dentro desse programa de agricultura tropical e subtropical. É aberto, tanto a nível de mestrado como a nível de doutorado, a inscrição anualmente. Bom, então agora vamos falar mesmo do que é matéria dessa aula, depois dessa introdução rápida do que é a instituição, para vocês terem uma ideia como se trabalha numa instituição pública, né? Então, a pesquisa, para a gente ter digamos assim, uma ideia do que é, de uma forma geral, ela envolve dois principais momentos. Um momento que é o momento do conhecimento, onde você vai agregar conhecimento sobre o assunto, e o segundo momento é onde você vai transferir esse conhecimento para uma empresa ou iniciativa privada ou uma outra entidade ligada à agricultura que vai utilizar esse conhecimento gerado, né, esse resultado gerado. Então, a pesquisa, nós teríamos, primeiro momento, determinar o que é, depois fazer o desenvolvimento, planejar a experimentação e, quando tiver o resultado final, passa para o momento que é onde isso vai se tornar um resultado econômico, né? Nesse momento aqui, é econômico, aqui, por enquanto, é só pensamento e cérebro em ação, né? Então, nesse momento econômico, seria a inovação, a adoção dessa inovação e a comercialização ou melhoria do sistema como um retorno econômico. Então, essa é uma conceituação teórica que vocês têm que ter em mente. Então, nós temos dois momentos, um de conhecimento e um de empreendimento, praticamente. E o conhecimento, para ter essa questão de trabalho na área de pesquisa científica, nós passamos por alguns critérios, né? Primeiro, seria, digamos assim, você ter um grupo de cientistas onde eles têm experiência naquela área de trabalho, né? E que você faz digamos assim, um pool coordenado, né, de pessoas discutindo um assunto para chegar a um momento onde você tem o resultado e a implementação das pesquisas, o resultado futuro lá da inovação sua. Então, em horticultura, dentro do Instituto Agronômico, né, nós temos esse patrimônio científico, com os pesquisadores trabalhando, desde a parte de fitotecnia, de melhoramento, de inovação em negócio, de transferência de tecnologia e extensão. Então, são grupos de pessoas. Uma coisa vale frisar aqui e deixar muito claro: ninguém consegue o desenvolvimento de uma atividade científica sozinho. Sempre é um grupo de trabalho. Tá? Sempre tem pessoas de diversas áreas, de diversas formações, atuando em conjunto para se ter um resultado positivo, onde todo mundo participe e onde todo mundo tem um resultado intelectual naquele trabalho.
Só uma pergunta para vocês, vocês estão me ouvindo bem, estão vendo? Sim, professor, só às Sim, vezes professor. que o áudio dá uma falhada, assim, mas eu não sei se é a minha internet ou... Essa é Não, a minha também está cortando um pouco. É. Tá ok. Mas tá Mas de está dando boa. para vocês verem. Tá ok, tá bom. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais lento para tentar diminuir esse corte, tá? Não sei se é a minha aqui que está falhando, mas vamos lá. E então, está aí um grupo de trabalho em horticultura, né? Vocês estão vendo diversas pessoas de diversas idades, isso em 2011. Hoje nós temos um grupo mais reduzido que esse, mas ainda mantemos trabalhos, atividades em horticultura. Então, esse grupo são pessoas que têm formações diferentes, conhecimentos diferentes, mas que se agregam para trabalhar em áreas afins. Esses são os workshops que nós temos a cada período, né? Nós fazemos workshop de trabalho, onde vem pessoas de outras instituições também, que são parceiras. Esse aqui, né? Esse workshop, para participar de nossas atividades. Então, aqui dentro desse workshop, tinha pessoal do Instituto de Economia Agrícola, do Instituto de Botânica, do Instituto de Pesca, do Instituto de Zootecnia e de outras instituições parceiras nossas. Tá? Bom, o conhecimento também, a gente, além dessa questão de conhecimento pessoal do pesquisador, nós temos conhecimento de outras entidades que fazem visitas à instituição, que é reconhecida mundialmente. Então, temos comitivas, temos grupos que vêm fazer visitas à instituição, né? Então, por exemplo, FAO e ITA, que fica na Nigéria, na África praticamente, Bill e Melinda Gates, que é nos Estados Unidos, Japão, Tailândia. Temos outros que vieram já visitar o Instituto Agronômico praticamente do mundo todo. Mas tem um outro fator muito importante para a gente ter o conhecimento, que é ir lá onde está o agricultor, que é na ponta, que nós vamos, às vezes, desempenhar o trabalho na área agronômica, né, no caso aqui, e ver qual é o problema que ele está tendo, qual é a necessidade dele, e vendo essa necessidade, esse problema, ou mesmo observando o que está acontecendo com as pessoas que vêm de fora, nós fazemos uma atividade de pensamento futuro, certo? Por que esse pensamento futuro é importante? Porque sempre quando nós estamos trabalhando com atividade de pesquisa, nós temos uma visão lá na frente, se o produto nosso ou se o resultado nosso vai ter um efeito positivo ou não, se vai melhorar a qualidade de vida, se vai melhorar a qualidade de saúde das pessoas, ou mesmo se vai melhorar a condição econômica de onde vai ser aplicado aquele produto. Então, nós precisamos ter esta visão de futuro. Tá? Pensar o resultado em 10, 15 anos lá na frente. Então, nós temos que estar antenados para isso. Tá? Bom, depois que a gente fez, então, essa questão do conhecimento, juntando grupos de pessoas afins, com atividades complementares, com ideias para resolver os problemas ou as dificuldades que estão se impondo, ou para mesmo criar um novo produto, uma inovação, né? Nós precisamos de ter recursos financeiros para tocar essa atividade, porque a pesquisa científica é uma atividade que é cara, não é barata, mas no fim das contas nós temos que dar um resultado em termos de lucro econômico, ou para o Estado, ou para o agricultor, ou para quem quer que seja o usuário final do nosso produto. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 modelos de captação dentro da instituição, do IAC. Uma é a captação do setor público, que envolve a FAPESP, que é um órgão de financiamento do estado de São Paulo, uma fundação, o CNPq, a CAPES e a FINEP, que são financiadores do governo federal. Tá? Então, temos editais, além dos editais, nós temos
projetos específicos que são submetidos a essas entidades públicas de o financiamento dos projetos de pesquisa. E também tem as empresas privadas, tem interesse, é o setor privado que pode ter interesse ou não nas nossas atividades. Quando se tem interesse, então as empresas podem fazer financiamento. Por exemplo, cito aqui uma questão das relacionadas com a parte de defensivos, né? Então essas empresas, elas vêm até nós e às vezes elas têm interesse que nós desenvolvemos um trabalho em parceria para testar uma nova molécula, um produto com uma nova atividade, e essas empresas, então, elas fazem o repasse de recursos para fins de pesquisa, né? Produtores médios e grandes, quando tem interesse, principalmente em áreas que têm digamos assim, um grande valor econômico, por exemplo, a área de plantas aromáticas e medicinais, eles vêm até nós e fazem esse aporte de recurso para que nós possamos desenvolver trabalhos em conjunto. Outros modos de termos a captação de recursos para desenvolver pesquisas que não as diretas, né, mas que vão subsidiar pesquisas de outros setores, são a venda de serviço e a venda de produtos tecnológicos. O que é a venda de serviço? Por exemplo, análise de solo, análise de planta, análise de resíduo, consultorias técnicas, né? E a venda de produtos, por exemplo, sementes, genéticas e mudas de cultivares recém-desenvolvidos de alto valor para o mercado. Por exemplo, uma questão básica aqui de um fator que eu vou ditar a vocês na década de 30, mais ou menos, existia um problema já, uma detecção de uma nova doença, né, que era, no caso, ferrugem do café, e o pesquisador que estava à frente da instituição na época, o Dr. Alcides Carvalho, que é esse senhor aqui que estava ao lado do pé de café, ele já estava pensando sobre essa doença há muito tempo, e quando essa doença começou a aparecer no Brasil, né, ele já tinha materiais genéticos de café tolerantes à ferrugem, ou mesmo resistentes, feitos em parceria com o governo português, onde ele usava as ilhas canárias para fazer os cruzamentos e os testes dos materiais genéticos de café resistente à ferrugem, porque no Brasil ele não podia fazer porque não tinha doença ainda. Então ele fazia fora do Brasil, testava os materiais e quando a doença entrou no Brasil ele já tinha o material pronto. Então ele estava pensando muito lá na frente, né? É só um título de exemplo. Outros exemplos que nós podemos ter, por exemplo, uma praga que está aparecendo nova, né? Esses tempos atrás apareceu aquela lagarta que comia que atacava várias culturas, né? Outros problemas, por exemplo, erros de manejo de solo, lá em áreas de irrigação intensa de manejo de solo, às vezes tem muitos problemas, né? E também tem alguns outros fatos que vão demandar a questão do processo científico de pesquisa. Na prospecção, por exemplo, de algum produto de necessidade local ou regional. O que é isso? Por exemplo, uma nova cultivar, uma nova cultura, instalação de uma nova cultura, uma nova cultivar, um manejo diferente no sistema de fitotecnia. Por exemplo, nós podemos citar aqui como nova cultivar, na década de 1950, se eu não me engano, a introdução dessa cultivar de mandioca branca de Santa Catarina, que mudou totalmente o patamar de trabalho, de desenvolvimento, de cultura que vinha sendo desenvolvido com mandioca, e todas as mandiocas tinham problema com bacteriose, e esse material, a branca de Santa Catarina, era resistente. Uma outra questão, por exemplo, do manejo fitotécnico, né, diferente, voltando aqui também para a mandioca, uma das culturas que eu trabalho, a questão do registro de moléculas de herbicidas e do manejo de aplicação permitiu que a mandioca passasse
de um sistema de pequenos agricultores para grandes agricultores de até 1.000, 2.000 hectares contínuos, né? Mas isso só aconteceu porque tivemos uma mudança no manejo, então moléculas novas de herbicida, variedades melhoradas, e que isso foi resultado do trabalho de pesquisa científica. Uma outra questão, né, que nós temos, além dessa prospecção, usando problemas que estão ali ou instalados ou emergentes, usando alguma necessidade local ou regional, nós também temos essa questão de demandas induzidas pelo setor produtivo, né? Por exemplo, aqui no caso, essa ABBA é Associação Brasileira da Batata, batatinha inglesa, congrega alguns grandes produtores de batata, e eles têm publicações específicas. Essa é uma revista que chama Batata Show, né? E essas publicações específicas, tem uma publicação que saiu, onde eles faziam sugestões de pesquisa para a cadeia da batata, tá? E essas sugestões de pesquisas, eles, num artigo de contracapa, eles mostraram que havia necessidade de se fazerem pelo menos oito demandas de pesquisa, né? Então, passando pela busca de variedades, pelo manejo de problemas fitossanitários, pelo problema de descarte, e assim vai até o 8º desenvolvimento, que era a mecanização total do trabalho, né? Então, essa é uma demanda induzida por um setor produtivo e que, às vezes, pode vir junto com uma captação de recursos financeiros, tá? Quando existe essa possibilidade, pode ser que essas entidades ajudem na busca por recursos com pressões políticas ou mesmo abertura de editais específicos. Bom, daí então nós fizemos lá a questão do planejamento, da prospecção, e agora nós vamos fazer essa questão da metodologia científica. Então tá, nós temos o grupo que está pensando o problema, temos o que vai ser desenvolvido e como nós vamos fazer a metodologia. Então, nós temos que fazer da seguinte forma: primeiro, o plano experimental, que vai depender do que eu vou fazer, do objetivo principal, se é uma variedade, se é um manejo fitotécnico, se é um estudo econômico, se é um trabalho com algum químico, se é um trabalho biológico. Então, isso é dependente do objetivo final, tá? E depois, partindo desse objetivo e desse planejamento, nós vamos fazer a metodologia, nós vamos implantar a metodologia científica para estar trabalhando no campo, a nível de laboratório, a nível de casa de vegetação ou a nível industrial, né? A prospecção dos resultados que nós queremos. Então, para isso, nós temos que lançar mão de alguns digamos assim, alguns fatores de interesse. Quais são eles? Primeiro é o fator estatístico, né? Nós temos que ter dados estáveis, repetidos, né, no tempo ou no espaço, que vão dar um resultado que a gente busca, ou não, né? Pode não dar o resultado, mas a gente usa esses dados para ter o final do que nós queremos, né? Então, os testes comparativos ou mesmo valores diferentes, e para isso nós usamos os modelos estatísticos, né? E esses modelos estatísticos que nós usamos, nós vamos fazer toda a questão deixa eu ver aqui, parou de funcionar o meu mouse aqui, então, só um minutinho. Nós vamos fazer toda essa questão do trabalho em si, em relação ao modelamento estatístico, né? Então, para trabalhos de campo, de casa de vegetação, né, nós usamos esses delineamentos. São os delineamentos inteiramente casualizados, que são os DICs, que estão aqui, né? Os delineamentos em blocos casualizados, e
Daí nós temos ensaios fatoriais completos, fatoriais fracionados, ensaios em quadrado latino para a parte de melhoramento genético, ensaios de superfície de resposta, onde nós estamos trabalhando, por exemplo, a questão de espaçamento e mesmo de adubação. Né? Opa! Estudos de superfície de regressão, de curvas de regressão para ver as melhores doses, as melhores épocas de aplicação de um produto ou de outro, testes comparativos de médias, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, variedades diferentes, cultivares diferentes, e contrastes também a gente faz, por exemplo, uma aplicação de um produto contra outro, contraste, por exemplo, de uma adubação química contra uma adubação orgânica. E dentro dessa questão, depois nós vamos fazer essa tabulação dos dados, tá? Pegamos os dados de campo, fazemos a tabulação, e depois nós aplicamos uma análise estatística, que hoje ficou muito mais fácil de ser feita, em função das facilidades da computação. Tá? Então, usamos softwares, computadores, e antes, na década de 30, 40, era feito conta na mão, né? Nem calculadora às vezes não tinha. Então, está aqui alguns exemplos de modelos de distribuição de tratamentos em sistemas protegidos, né? Então, nós temos aqui em cima um delineamento em blocos ao acaso, cada linha dessa de quatro vasos é um bloco, né? Então, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, e dentro desses blocos nós teríamos a aplicação de tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, e assim vai, de acordo com o interesse do pesquisador, e depois é analisado o resultado final. Né? Aqui embaixo um outro trabalho onde tem variedades diferentes de alface, né? E que o pesquisador estava procurando, contrastando esses materiais, possivelmente com níveis de adubação, mas isso em caso de vegetação. Um outro trabalho mostrando aqui em sistemas de ambiente indoor, né, com luz controlada, temperatura controlada, mostrando o crescimento de variáveis diferentes em diferentes tratamentos, né? Experimentos muito controlados estes. Experimentos de campo, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nesse caso aqui é um experimento de adubação NPK, fatorial fracionado, onde nós reduzimos a área em mais de 50%, trabalhando com esse fatorial. Tá? Então, um experimento de adubação em mandioca, esse aqui. Experimentos maiores e mais difíceis de serem controlados, por isso nós temos que ter um número maior de repetições ou de blocos, né? Para que nós possamos ter um controle mais adequado dessas de campo. Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho das áreas experimentais, né? Uma foto aérea aqui. Aqui nós tínhamos 2 hectares de experimentos, né? Então, partindo desde experimentos onde nós trabalhamos com indoor até campo, nós temos que fazer todo esse planejamento e obter essas variáveis, essa distribuição no campo. E essa distribuição no campo, por exemplo, nem sempre vai acontecer igual aconteceu nessa foto, onde é muito bem feito, muito bem esquematizado, cada bloco distribuído de forma perfeita, né? Nesse também, mas, por exemplo, nós podemos chegar numa área e nós temos alguns problemas e nós temos que fazer um manejo diferente da distribuição desses tratamentos dentro de cada bloco. Então, aqui nós temos um bloco, ó, bloco 1, outro bloco aqui, bloco 2, e aqui em cima, um bloco 3 totalmente diferente, mas o que é importante é o seguinte, nós temos todos os tratamentos e nós temos as repetições aleatórias, né? Então, isso é importante para o advento da análise estatística final que nós vamos fazer lá na frente, tá? Isso nós não podemos
deixar de fazer. Que os conceitos básicos de estatística têm que ser seguidos para que nós tenhamos o resultado de uma forma adequada e que mostre realmente a taxa de sucesso daquilo. Isso se aplica a campo, se aplica a laboratório, se aplica à indústria e se aplica a diversos outros segmentos. Né? Um outro modelo tem uma distribuição muito irregular dos blocos, mas aqui nós podemos ver, ó, bloco 1, acho que vem até aqui. Esse aqui. Então, esse é o bloco 1. Bloco 2, tá? Então, mantendo a repetibilidade. Bloco 2 vem até aqui. Tá? Então, esse é o bloco 2. Tá? Então, a distribuição é totalmente irregular, né? Mas que mantém o princípio da casualização para ter o controle da repetição, para ter o controle local. O bloco 3, tá? Então, no campo é onde nós vamos, ou no laboratório, ou na estrutura de casa de vegetação, é onde nós vamos estar dividindo e vendo como nós podemos montar essa estrutura, né? Então, é um croquis, isso aqui é um croquis de campo, tá? Onde nós fazemos na hora a distribuição dos materiais, a identificação dos materiais, né, dos tratamentos. Então, os tratamentos são estes. Então, nós teríamos 10 tratamentos, neste caso, distribuídos em 5 blocos. Tá? Então, nós fizemos blocos, delineamento, em blocos casualizados, 5 blocos nós usamos, tá? E os tratamentos, todos os tratamentos distribuídos aí de uma forma aleatória, tá? Então, seguindo o conceito estatístico. Voltando à questão do planejamento, então nós fizemos toda essa parte de planejamento inicial, com o pessoal discutindo, toda a parte de metodologia, o que nós vamos fazer, onde nós vamos implantar, quais são os nossos objetivos, quais são os modelos estatísticos que nós vamos utilizar, e daí nós chegamos a um momento onde nós vamos fazer, então, as visitas à casa de vegetação, ao campo, ou ao laboratório, ou a empresa, onde nós vamos estar coletando os dados que vão compor nossas planilhas para aplicarmos depois as análises dos experimentos. Então, aqui, mandioca é uma das culturas que a gente trabalha, né? Então, aqui uma vista do experimento no ponto de colheita, né? Tá? Em cima, a mandioca já caiu a folha. Então, só uma visão aqui, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, vão compor uma unidade experimental, tá? Teria isso aqui mais ou menos 10 metros de comprimento, onde nós fizemos a aplicação de um tratamento. Pode ser uma variedade, pode ser um valor de adubação, pode ser diversos outros fatores. Nesse caso aqui era níveis de adubação, tá? E daí depois nós sabíamos quais eram as linhas que nós iríamos estar colhendo, que nós temos que ter a parte de bordaduras, né, que seriam essas duas linhas aqui seriam a bordadura, as linhas externas, e as linhas centrais teriam as plantas que nós iríamos fazer a colheita para fazermos a composição das planilhas de coleta de dados. Então, aqui é só uma vista diferente, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui é a primeira linha, a segunda, a terceira colhida e a quarta linha, que eram bordaduras. Aí vem no outro tratamento, primeira linha, segunda, terceira e quarta. E assim vai, dentro do campo experimental, a gente fazendo a coleta do que é de interesse, né? Nesse caso, nós estamos coletando raízes, colhendo raízes e fazendo medidas das ramas também, né? As ramas já estavam aqui, nós estávamos fazendo coleta de material para fazer a coleta dos dados para ter o resultado experimental. Então, está aqui uma planilhinha de coleta de material, outra planilha mostrando as variáveis que nós estávamos trabalhando naquela época, tudo planilha de campo,
E depois essas planilhas de campo, nós chegamos no departamento e nós vamos fazer essa sistematização desses dados, né? Transformações, sistematizações, para que nós possamos fazer uma aplicação estatística. Nesse caso aqui é uma planilha sobre batata inglesa, onde nós tínhamos diversas variedades, tá? Nessa coluna, né? Épocas diferentes de aplicação nesta coluna, os blocos nesta coluna, nós estamos trabalhando com 5 blocos aqui, e as variáveis de interesse, né? Que seriam o número de tubérculos, peso de tubérculos, né? E aí vai até todas as variáveis que nós estávamos querendo estudar. Feito isso, digitado tudo isso, planilhado, transformado, tendo de fato nenhum erro, né? Nós vamos salvar isso em CSV, nesse caso aqui, que é um padrão onde nós podemos aplicar diversos softwares estatísticos usando esse formato de arquivo, né? Arquivo vírgula separado por ponto, tá? Então, na coluna separada por ponto, ou vírgula. E daí nós vamos utilizar, então, os modelos para análise experimental, né? Então, os softwares que nós vamos analisar essas planilhas são o Sysvar, que é o mais comum, que eu acho que muita gente conhece na área agronômica, né? O GENES na área de genética e melhoramento, né? O SAS para delineamentos mais complexos, inclusive delineamentos em fatoriais fracionados, em outros fatoriais, em contrastes, mais aplicado em diversas linhas, desde experimentação agrícola até experimentação industrial. E o mais, digamos assim, o SAS, o Sysvar é um software livre, o GENES é um software livre, né? O Sysvar é livre, não tem custo, o GENES é livre, não tem custo, é de Viçosa. O SAS tem um custo muito alto, né? Então você tem que fazer o licenciamento dele. E um outro software que é de domínio público e que é muito utilizado e está ganhando muito espaço é o R. Tá? Esse R, nós temos alguns, digamos assim, alguns outros aditivos a ele. Por exemplo, esse é uma parte dele que chama RStudio, onde você faz a programação do lado direito, o resultado sai do lado esquerdo, o resultado sai do lado esquerdo logo abaixo, resultados das tabelas estatísticas, e do lado direito sai a questão gráfica. Então, esse é um software bem completo que nós estamos trabalhando de forma mais intensa dentro da instituição. Nós já tivemos um departamento de matemática e estatística dentro do Instituto Agronômico, mas em função de aposentadoria das pessoas e não reposição de recursos humanos, ele foi, digamos assim, aglutinado em outro, tá? Bom, daí feito isso, nós vamos analisar os resultados que nós temos com relação a se nós temos resultados muito fora ou com erro experimental, se houver aí essa questão, né, desses dados com resultados fora do padrão biológico da planta ou dentro do padrão que nós pensamos para um outro efeito, nós vamos ter que rever todas as nossas planilhas, tá? E as planilhas de coleta de dados, as planilhas que nós fizemos dentro do departamento e ver o que aconteceu e, se achar o erro, aplique-se de novo ao modelo, a modelagem estatística, para se tentar limitar esses outliers que a gente chama, ou fora do padrão, né? Aqui só um título de exemplo para vocês. Depois que nós planilhamos tudo aquilo, né, fizemos toda essa questão de se está tudo correto, se está tudo certo, nós vamos fazer então a finalização disso, que é uma tabela desses resultados. Então, para a gente ter uma ideia aqui, né,
um esquema de delineamento em blocos ao acaso, um esquema de parcela subdividida, né? O que é uma parcela subdividida? Nós temos uma parcela experimental, dentro dessa parcela experimental nós temos as subparcelas, e dentro dessas subparcelas nós teríamos as subparcelas, né? Então, nós poderíamos estar trabalhando diversos jeitos, diversos modelos, né, de tratamentos dentro disso. Então, por exemplo, um tratamento principal, uma variedade ou uma cultivar, tratamento da parcela principal, a variedade, tratamento da subparcela, a adubação, tratamento da subparcela, o espaçamento, tá? Que é o caso dessa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a composição da tabela, né, dentro do resultado da análise estatística, nós teríamos a causa da variação, os graus de liberdade estatística que nós utilizamos, os quadrados médios e depois o teste F lá no final, tá? Mas no caso aqui, a causa de variação para nós seria blocos, porque nós estávamos trabalhando com 3 blocos, 2 graus de liberdade, significa que nós temos 3 blocos. A parcela principal eram as variedades, então nós temos 3 graus de liberdade, significa que nós estávamos trabalhando com 4 variedades. Aí, como é um modelo de parcela subdividida, nós temos um erro para esse elemento, um erro para esse elemento, que é a subparcela, e um erro para esse elemento, que é a subparcela, né? E esses erros vão mostrar como vai ser feito o cálculo desses fatores que vão me dar o resultado estatístico de significância, de diferença ou não, né? A parcela, nesse caso, contava com adubação, existe uma interação entre variedade e adubação, um erro da subparcela, a subparcela trabalharia densidades de plantio ou espaçamento, existe toda a interação variedades, densidades, adubação, densidade, a interação tripla, variedade, adubação, densidade, e um erro final, que é o erro da subparcela. Cada um com o seu respectivo grau de liberdade e mostrando a questão se houve ou não significância. Geralmente, tem diversos modelos de tabelas que vão mostrar isso. Essas tabelas podem ser manuais ou não, elas têm os graus de liberdade, vão mostrar os graus de liberdade para você achar o F em relação ao seu grau de liberdade, seu tratamento, e comparar com o nível de 5%, o valor dele com o nível de 5%, com o nível de 1% de significância. E esses valores, eles vão me dar se houve significância a 1%, se houve significância a 5%. Tá? Então, por exemplo, dentro dessa tabela, eu posso dizer que o item variedades, ele, entre as variedades, para todos os fatores em questão, nós tivemos diferenças. E as diferenças daí vão ser feitas por testes de médias, ou por curvas, ou por avaliação de regressão, etc. Tá? Mas no caso aqui, a gente já sabe que houve diferença entre todas as variedades. Como são variedades e é um dado qualitativo, nós vamos fazer um teste de médias ou de contrastes. Então, vai ver qual variedade é melhor que outra. Como a adubação são doses, né, nós vamos trabalhar com 4 doses aqui, 3 graus de liberdade, e tivemos essas aceites significativos, ou essas significâncias, né, para essas 3 e depois para essas 2, e não foi significativo para essa variável aqui, né? Essa daqui nós só vamos apresentar a média, e nessas outras onde houve significância, nós vamos fazer um estudo de regressão, porque são doses. Tá? Não tem como, estatisticamente, ser correto eu fazer um teste de contraste ou mesmo de médias entre um fator quantitativo. Quando é fator quantitativo, eu vou aplicar regressão. Bom, dentro dessa questão, depois que nós fizemos, então, todo esse fator de leitura de dados, de construção de tabelas, nós podemos fazer uma aplicação que é bem importante, que, por exemplo, nesse caso aqui, né, um relatório técnico, onde nós vamos mostrar o resultado estatístico dessa avaliação que nós fizemos. Aqui é uma avaliação de cultivares, de clones avançados de mandioca, né, de indústria,
onde nós estávamos avaliando toda a questão de valor econômico, quanto que isso ia render o produtor com relação às variedades comerciais. Por exemplo, aqui a EAC14, a EAC90, que é no caso de mandioca de indústria, né? Então, tem clones que têm uma produção, uma renda menor, e tem materiais que têm uma renda maior, tá? Então, sempre nós, além dos fatores de produção, nós vamos também, quando for oportuno, fazer uma avaliação da questão econômica. E, com esses relatórios, trazer subsídio aos agricultores, para mostrar a eles o efeito positivo que pode acontecer de um ganho, de uma adoção de uma nova tecnologia. Bom, esses resultados, além desses relatórios internos, ou mesmo que sejam apresentados a grupo de produtores, nós também podemos fazer a questão de boletins, né? Por exemplo, a escalagem da beterraba, participação em capítulos de livros com resultados dos trabalhos, revistas mais específicas da área, por exemplo, uma revista, uma publicação do Instituto Agronômico, tá? O agronômico chama, uma ilustração de capa da coleção de germoplasma nossa, e que esses volumes, esses dois apresentados aí, eram voltados para a horticultura, tá? Boletins técnicos, né? Boletins técnicos com a participação dessas entidades de classe, como eu disse para vocês, com demanda induzida. Então, por exemplo, a Associação Brasileira da Batata, patrocinando a publicação desse boletim sobre risoctoniose de batata no Brasil, feito por um pesquisador do IAC. Tá? Então, demanda induzida e chegando ao resultado final, livros feitos por pesquisadores da instituição, outros livros, né, mais técnicos, por exemplo, esse cálculo de fertilizantes, aqui está online, se vocês quiserem, tá? Pelo Dr. Trane, que é do meu centro também, mostrando toda a questão do como você pode fazer para estar trabalhando com diversas fontes de fertilizantes, compatibilidade, tudo mais, com o boletim técnico, está vendo aqui em cima, e online, tá? Online. Outras publicações, né? Publicações mais técnicas, publicações direcionadas a agricultores, né? E a comunidade, informes, e chegando nos papers que são para a universidade o ponto-chave. Para nós, tudo antes do paper, lá do artigo científico, é mais, digamos assim, importante, não importante, mas é mais aplicado do que o artigo científico. Então, hoje nós fazemos mais atividades com relação a publicações nessa direção, né? Quanto mais técnico, mais aplicado, mais difusivo, ou mais difuso vai ser o conhecimento gerado do que no artigo científico. Porque o artigo científico, ele é em inglês e ele vai fazer, digamos assim, instrução à comunidade que vai estar utilizando esse artigo, né, a comunidade mais técnica, a comunidade mais científica, e não vai ter um efeito sobre o sistema de produção como um todo. Dentro da instituição, como uma instituição de pesquisa pública mais voltada a questões da agricultura, nós temos um pouco mais de aplicação dos conhecimentos por lançar esses boletins, livretos, etc. E também nós fazemos a divulgação dos resultados através de palestras, de campo, boletins e revistas. Por exemplo, palestra sobre mandioca, com diversos pesquisadores, tá? Estão trabalhando juntamente com empresas, tá? Entidades do sistema, e para agricultores, direto para produtores, agricultores, né? Um outro aqui na região de Garça, onde tem muito café no estado de São Paulo, mas trabalhando com diversas culturas, e dentro nós estávamos fazendo uma predição sobre a parte de cultura de mandioca para produtores, né? No encontro desse nós temos
muitos agricultores que estão presentes, da ordem de 300, 400, 500, às vezes 1.000, e que estão passar esse conhecimento. Então, por exemplo, uma preleção sobre cultura de mandioca, um grupo seleto de agricultores, né, em outro momento, em outro local, a participação em conjunto, experimentação em conjunto com agricultores, né, no caso é batata, apresentação no campo mesmo de resultados, de tendências. Estamos falando um grupo de agricultores orgânicos, sobre batata, manejo de batata inglesa em sistema orgânico, com variedades que nós desenvolvemos, tá? E o resultado final é esse. Existe uma difusão bem forte do conhecimento. Nós trabalhamos em conjunto, nesses casos, com a Extensão Rural do Estado de São Paulo, tá? Então, a pesquisa, né, mais a extensão rural, porque um tem que estar junto do outro para fazer a difusão correta. Então, nesse caso aqui, nós estávamos em conjunto com o pessoal da coordenadoria da CAT, aqui do Estado de São Paulo, que mudou de nome recentemente, mas que faz toda a questão de difusão de tecnologia. Um outro modelo aí, a cebola. Eu acho que vocês gostam de comer cebola, muita gente gosta, às vezes as mulheres não gostam, mas nós temos um programa de desenvolvimento de variedades de cebola também. Isso aqui é na região de São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Um agricultor feliz da vida, porque essa variedade foi desenvolvida né, que é digamos assim, o gestor do programa. Tem outros, né, tem muitos outros junto com ele trabalhando isso, mas o agricultor está feliz da vida, porque o material é um material diferente, bom, de baixo custo de produção de sementes, né, e que pode ser plantado fora de época normal. Tá? E aqui um aspecto da lavoura dele sob pivô central. Então, nós temos essa questão de difusão desses conhecimentos e de materiais genéticos para o setor produtivo de uma forma muito mais intensa. Tá? Para vocês terem uma ideia, voltando aqui na questão do que nós trabalhamos, né, a importância da cadeia da mandioca, né, a relevância. Então, nós vemos dentro desse sistema de trabalho a importância que nós estamos gerando resultado. Né? No Brasil, em 3 anos, 37 bilhões de reais rodou a cadeia da mandioca, e nós temos um programa de melhoramento genético para mandioca de mesa e um para mandioca de indústria. Então, para mesa, é para consumo, e indústria é farinha, fécula e polvilho. E muito pouca coisa de energia. Energia que eu digo é etanol. Etanol neutro. Tá? Então, também nós estamos inseridos dentro de um sistema onde existe uma importância econômica, e isso é uma gratificação para o trabalho, não uma gratificação econômica, mas uma gratificação pessoal. Tá? Então, por exemplo, só uma questão de importância, né? Antes nós tínhamos, na década de 80 mais ou menos, nós tínhamos alguns materiais de mandioca, mas todos de polpa branca. Depois foi introduzido o material introduzido em 1984, que foi a C576, que ele era mais produtivo, né? Produzia 68% a mais do que o padrão da época, e tinha um bom cozimento, tinha polpa amarela, e isso foi dominando o mercado. Então, esse é um produto aplicado direto ao sistema de produção. Então, está em um aspecto do material, né, em campo, aspecto das raízes e aspecto da polpa cozida. Tá? E isso tem um impacto econômico, um impacto social grande, né? Acho que não dá para ler muito, mas o impacto em 2 anos foi da ordem de 180 milhões para um e 113 para outro, né? O material de indústria do IAC, o material de mesa do IAC, dentro do estado de São Paulo, qual foi o impacto econômico que gerou isso, né? Que são materiais já, digamos assim, muito utilizados,
mas nós queríamos saber um retorno que isso estava dando para o Estado, então em 2 anos isso estava gerando 180 milhões para mandioca de mesa e 113 milhões para mandioca de indústria. Daí, dentro desse conceito, né, de inovação, de pesquisa, nós temos a questão de inovação, oportunidades que vão aparecer. Então, por exemplo, hoje, né, quais são as inovações que nós temos voltando já dentro do departamento, dentro do Instituto Agronômico, para o Centro de Horticultura, né, para raízes e tubérculos. Então, nós temos clones de mandioca de mesa, clones de mandioca de indústria, né, em fase de registro no Ministério da Agricultura, clones de batata inglesa e clones de batata doce. Tá? Então, quais são as principais características desses materiais que nós temos desenvolvido? Né? Aqui, voltando para a questão genética e não fitotécnica, ou não de desenvolvimento, como foi falado na experimentação, que tem essas vertentes todas, nós temos materiais de mesa ricos em beta-caroteno, que é provitamina A, mandioca de indústria de alta rentabilidade industrial, de renda industrial, porque tem alto teor de matéria seca que apresenta amido, né? Clones de batata com tolerância às principais doenças e clones de batata doce com qualidades nutracêuticas. Então, dentro do departamento, nós temos essas questões. Então, para vocês terem uma ideia, material de mesa, né? As polpas brancas anteriormente com 20 unidades internacionais de vitamina A por 100 gramas, a IAC 576 na ordem de 220 unidades internacionais por 100 gramas, e as mandiocas mais novas, clones mais novos biofortificados da ordem de 800 unidades internacionais de vitamina A. A título de exemplo, esse é um, tá? Clone 601. Então, a riqueza que tem em termos de vitamina A nessas raízes, isso foi fruto de pesquisa. Materiais de cruzamentos de 2012 para a indústria, né? Riquíssimos teores de matéria seca e de alta produtividade no campo. Então, isso daqui é colheita de 2018, 2019. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do potencial que a pesquisa tem. Clones de batata com altas qualidades culinárias, né, e resistentes a doenças. Um material chamado clone EAC 14511, muito apto à indústria de fritura na forma de palito. Um outro clone de número 365, muito bom para consumo in natura. Os dois com alto nível de resistência às principais doenças da batata. Nós fizemos nós fizemos uma avaliação prévia da redução no número de aplicações. Hoje a batata inglesa ela tem mais ou menos o custo de R$40 mil, 35 mil reais por hectare, custo de produção, e são feitas da ordem de 20 pulverizações, né? Com relação a insetos pragas e principalmente com relação a doenças fúngicas da parte aérea. Com esses clones, nós conseguimos diminuir isso daqui para menos de 10 aplicações, na casa de 8 aplicações, até menos, dependendo da época do ano que nós estamos trabalhando. Então, tem um ganho, além de, em termos de produção econômica, tem um ganho também ambiental. Outra questão, materiais de batata doce, né? Isso aqui é batata doce. Qualidade nutracêutica desses materiais, buscando essa questão de beta-carotenos e de carotenoides totais, xantofidas, teores de ferro e de zinco, para melhorar a condição nutricional da população como um todo. Então, para vocês terem uma ideia, são clones, né, que nós estamos finalizando e que tem essas características de tonalidade e coloração de raiz de formato. Só um exemplo. Esse programa, nós tínhamos 60 mil sementes botânicas, nós fizemos só um apanhado das 60 mil sementes, porque nós não temos condição de trabalhar tudo isso. Nós trabalhamos por volta de 1.800 clones, e nós estamos chegando, depois de 4 avaliações de campo, né, de 4
seleções de campo, nós chegamos a 72 clones com alto potencial produtivo e de qualidade. E que desses nós vamos fazer mais um critério de seleção mais rígido, nós vamos selecionar e tentar registrar pelo menos uns 3 ou 4 clones de diferentes tonalidades. Então, para finalizar, tem uma brincadeira, né? Porque um pesquisador que trabalha no IAC, ele se aposentou, muito parecido com o Dom Pedro, Dr. Hilário, trabalhou muito com batata, né? Aqui está o Dom Pedro, aqui está o Hilário, né? Muito semelhantes. E fizeram uma brincadeira uma vez que quando eu estava diretor, eu estava de guarda-costas dele, né? Mas é só uma brincadeirinha que os nossos colegas do centro fazem, que é um ambiente bom de trabalho, né? Mostrando a integração que existe entre nós. Bom, eu não sei se o Eduardo já voltou, mas o que eu tinha a apresentar a vocês era isso. Tá? Nós estamos no Instituto Agronômico, esse é o telefone do Centro de Horticultura, podem entrar em contato, esse é o site do Instituto, esse é o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, estamos à disposição, ok? E aqui eu termino a apresentação e abro a questões para vocês. Bom, obrigado, professor, pela participação aqui no nosso programa de mestrado de gestão e produção agroindustrial. E parabéns pelo trabalho que o senhor realiza, com certeza reflete em inúmeros benefícios para a sociedade, para o meio ambiente. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação às empresas privadas. Quais são os critérios que essas empresas têm que ter para estar comercializando uma tecnologia desenvolvida pelos centros de pesquisa? Quem está falando? Flávio. Isso. 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 Nós temos um núcleo de inovação e tecnologia. Né? Esse núcleo de inovação ele está habilitado a fazer esses contratos de parceria, não só com empresas privadas, mas também transferência de material genético entre instituições e entre instituições públicas e também privadas, né? Então, as empresas um outro produto, existe daí eles a gente tem para oferecer, e essas reuniões elas, são acertadas, os valores de repasse, como que vai ser o trabalho, quais são os produtos finais, e dentro desse modelo, né, participando esse pessoal ligado à inovação tecnológica, e se houver aprovação de ambas as partes, de gestão público-privada, onde cada um, dentro desse contrato, ele tem o seu papel e a sua responsabilidade. Isso é registrado em cartório, tem todo um trâmite burocrático interno dentro do Estado, e o retorno, porque no Estado você não pode aplicar o dinheiro direto no Estado, esse dinheiro vai para essa fundação que faz a gestão desse recurso. Ok? Ok, é que um dos desafios que a pesquisa tem é esse, fazer com que o trabalho ele chegue até o consumidor final, e essas empresas, sendo privadas ou não, elas fazem essa ponte com os institutos de pesquisa, né? Sim, sim. Hoje, nós temos, dentro assim, do Estado, está se fomentando também essa questão de startups. Né? Eu não sei até que ponto isso é pertinente ou não,
mas eles têm fomentado bastante a criação de startups por estagiários ou por pesquisadores, né, para tentar fazer essa difusão dessa tecnologia de uma forma mais intensa. Por outro lado, eu tenho colegas que trabalham em outras instituições, tem um colega até que trabalha em parceria com a gente, ele trabalha no instituto alemão, chama Fraunhofer, e esse instituto alemão na Alemanha, ele faz a ponte entre a pesquisa e o setor privado. Então, esse instituto ele fica no meio, então ele vai até a universidade, vai até o instituto de pesquisa na Alemanha ou fora da Alemanha, busca o produto, busca o grupo de pesquisadores que está trabalhando, internaliza isso no instituto, eles veem isso como resultado econômico, né? Então eles vão fazer proteção, patente, e depois o produto que é resultado dentro do instituto, por esse grupo de pesquisadores, por esse elemento, ou uma variedade, uma técnica, uma tecnologia, ou uma inovação, ele é transferido para a indústria, um pool de indústrias, e essas indústrias vão comprar essa patente e vão desenvolver esse produto final. Lá tem essa vertente, um instituto no meio que faz tudo isso. Aqui no Brasil, não. Não temos isso em nenhum momento. Entendi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Eduardo. Vamos ver como é que ele está lá. Para mim tá tudo jóia. Aqui também, professor. Obrigado. E, mais uma vez, reitero, nós ficamos à disposição, tá? Vocês apresentei os contatos lá. Se vocês quiserem, se tiverem dúvidas, ou mesmo o Eduardo tem meu contato, é só vocês passarem para ele me aciona e eu tento resolver a questão com vocês, ok? Beleza, professor. Muito obrigada, professor. Tranquilo, professor. Ok, professor, muito obrigado. Flávio, você vai tentar falar com o professor? Então, mandei mensagem para ele aqui, estou esperando a resposta. É porque eu não sei como é que vai ser aí, porque tá gravando, não tá? Tá gravando. Ele tá gravando Tá. no micro dele. Tá gravando. Então, eu não sei como é que faz, se pode encerrar a chamada assim ou não. Pode sim. No momento que todo mundo sair da chamada, ela automaticamente é encerrada. Espera aí, o professor Eduardo vai entrar. Tá bom. Beleza. Vou aguardar. Olá, pessoal. Terminou? Oi, Sim. professor. Olá. Olá, professor. Sim? Ah, então pronto, então aí. Perdi, hein? A conversa espichou lá, ô Feltran. Que O que isso, vocês sem estão problema, fazendo Zé. aí? Vocês estão arguindo aí o nosso palestrante ou como é que tá? Ou já terminaram? Nós já fizemos umas perguntas, já, o professor já respondeu. Aí eu queria saber com o professor Eduardo se tem mais alguma coisa ou não. Não, se terminou aqui, terminou. Tá ótimo. Maravilha. Então é isso. Beleza, então. Muito obrigada. Ok, professor. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Feltran, Obrigada, o que professor. você Boa estava tarde. falando? Ok. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui,
tá dando umas travadas. E então é isso, estão dispensados. Agradecer a presença do Dr. Feltran por ter nos agraciado aí, né, com essa experiência, ter feito esse registro histórico aí, né, que eu acho que vale a pena, e trazer aí à luz a importância da instituição que ele faz parte e a importância disso na pesquisa nacional, né. Eu acho que valeu para vocês, para terem uma ideia de... Todos aí estão fazendo mestrado, né? O que um pesquisador, quais são os desafios que a gente enfrenta. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, professor. Obrigado. Podemos encerrar, então. Até mais. Obrigada. Então, Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.